inconfidente, o poeta e o magistrado Tomás Antônio Gonzaga foi homenageado pela Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, aqui no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, região central de Minas Gerais, durante as comemorações pelo bicentenário de sua morte. Todos os segmentos da magistratura nacional e operadores de direito participaram do evento cívico-cultural, que contou ainda com o apoio do Museu da Inconfidência, do prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, e do secretário de Cultura de Minas Gerais, Washington Mello. Durante o evento, foi inaugurada uma placa evocativa para preservar a memória do magistrado inconfidente e os valores culturais de Minas e da magistratura. O orador oficial foi o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que é mineiro de Três Corações. De acordo com o ministro, Tomás Gonzaga teve um papel muito importante no movimento da Inconfidência Mineira. É preciso registrar que Tomás Antônio Gonzaga, desde cedo, já manifestava interesse pela política no sentido mais amplo da palavra. Sua pesquisa, ainda quando estudante em Coimbra, não se limitava aos temas jurídicos presentes na grade curricular. Tinha especial preferência pelo estudo das formas de organização dos poderes do Estado e participava de grêmios secretos organizados pelos iluministas, onde se discutiam as ideias de Voltaire, Montesquieu e Rousseau, entre outros. A essa altura, necessário recordar que o movimento político a que se deu o nome de Inconfidência Mineira ocorreu em época de notória influência daqueles pensadores, cujos ideais impulsionaram a independência dos Estados Unidos e a própria Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira foi arquitetada pelas elites de Vila Rica, composta majoritariamente de intelectuais que haviam estudado na Europa, a exemplo do próprio Gonzaga. Consagrado pela história como um grande poeta ácade e inconfidente, Tomás Antônio Gonzaga foi também magistrado. Ele se formou em 1768, em Coimbra, e depois habilitou-se para a carreira da magistratura, sendo designado juiz de fora da comarca de Beja. 3 anos depois, ele foi designado ouvidor da comarca de Vila Rica, para depois ser promovido a desembargador do Tribunal da Relação da Bahia. Por conta de um casamento que não aconteceu, sua posse foi adiada, quando então ele foi preso e foi rompido o movimento libertário da Inconfidência Mineira. O evento foi seguido de uma apresentação cultural em homenagem ao poeta no Teatro Municipal de Ouro Preto. Ministro, foi uma justa homenagem ao inconfidente Tomás Gonzaga? Sem dúvida. É inequívoca a participação dele no movimento libertário de Minas e Minas não poderia deixar de prestar essa homenagem a um dos grandes inconfidentes. Como é que o senhor vê a iniciativa da AMAGES de destacar esse lado de magistrado dele que é pouco conhecido? Eu vi com excelentes olhos. Você tem que lembrar que a magistratura é o pilar da democracia. Só a magistratura pode garantir um país livre, com justiça livre. E Minas tem a tradição libertária que se mescla, ou que se integra também, ou que plasma, envolve a justiça mineira. O que parece ser uma contradição é que se combina aí o poeta, o ativista político e o magistrado na mesma pessoa. Lembra que nós vivemos num momento, a magistratura tem um primeiro compromisso com a liberdade. A magistratura, todo o direito garante, a primeira coisa é a liberdade, para depois pensar em patrimônio. Então, não há nenhuma contradição em um juiz participar de um movimento libertário, onde se destaca, já se falava e se destacava, os direitos fundamentais, ou seja, os direitos do homem, já pregado há longo tempo na Europa. Tomás Gonzaga era um português de naturalidade dele. Como é que foi a influência de Minas Gerais que ajudou a formar esse poeta e esse inconfidente? Mas era um poeta português, mas filho de um brasileiro. Okay? E aqui esteve exatamente como juiz, designado como juiz do Tribunal da Relação de Bahia, mas vivendo em Minas pôde se contaminar do espírito, do ideal de liberdade nato
do Estado de Minas Gerais. No próximo bloco, vamos ouvir o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, o diretor do Museu da Inconfidência, Rui Mourão, sobre essa homenagem da Mages ao magistrado, poeta e inconfidente Tomás Antônio Gonzaga. A gente volta em instantes.